Intercambistas com destino ao Canadá precisam se preocupar com um item a mais na hora de tirar o visto: a tradução. Para você ter uma ideia, esse é um dos conteúdos mais debatidos, assim, no grupo de futuros intercambistas no WhatsApp. E a Evelyn, que tá nesse grupo, ela acabou me chamando no Instagram e falou: Aninha, pelo amor de Deus, eu tô aqui tirando meu visto e eu queria tirar minhas dúvidas. Você poderia fazer um conteúdo sobre isso? Então agradece a Evelyn, porque a partir dessa dúvida dela surgiu esse conteúdo e eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. E para começar, vale ressaltar que essa tradução é algo recente, viu? Quando eu fiz o meu visto canadense, eu não precisei dessa tradução. Para você ter uma ideia, o Canadá anunciou essa nova medida em setembro de 2020, então já temos ali 2 anos aí com essa nova medida. Só que a gente estava ali em momento de pandemia, ninguém estava pensando em ir para fora do país. Na verdade, a gente estava, eu sei, mas agora que estão surgindo, né, as oportunidades da gente ir para fora e que essa necessidade veio à tona. Ao longo desse vídeo, a gente vai entender pontos importantes relacionados a essa tradução. A gente vai entender o que é essa tradução e quando é necessário fazer essa tradução, se depende do visto, se são apenas alguns documentos em que é exigido realmente essa tradução, se essa tradução é para todos os tipos de visto, ou se não, se tem alguns documentos ali que são necessários e outros não. Depois a gente vai entender ali quem traduz esses documentos e trazer algumas sugestões para você que está em busca de alguém para traduzi-los. Muito prazer, eu sou Ana Clara e eu tô aqui no canal, no YouTube, no Instagram, para fazer com que você, futuro intercambista, chegue muito mais preparado ao seu intercâmbio. E durante esse processo existe sim o visto canadense, né? O visto para você conseguir entrar e realizar o seu sonho de fazer intercâmbio. Então, sim, bora para mais esse passo do futuro intercambista, que é tirar o visto. Como vocês sabem, eu não passei por esse processo de ter que traduzir meus documentos e eu acho que ficaria muito mais completo esse vídeo se eu tivesse companhia aqui de alguém que realmente faz isso diariamente e sabe os pormenores. Por isso, a Luciana da Visa Mundo vai estar aqui com a gente hoje, lembrando que a Visa Mundo é uma parceira do canal. Então, vocês que querem tirar os vistos consulares de vocês e precisam de apoio, eu recomendo que vocês tirem com eles. Quando eu fiz o meu intercâmbio para o Canadá, eles foram a agência que me assessorou em todo e vocês que me acompanham têm 10% de desconto na assessoria da Visa Mundo, então aproveite! Para facilitar tudo ao longo de todo o vídeo, a Luciana da Visa Mundo vai estar aqui nos direcionando quanto a essa novidade em relação ao visto canadense. Mas para a gente começar, Lu, contextualiza para a galera o que seria esse macro, né, do processo de tirar visto canadense. Ei, Aninha, ei, pessoal. Então, vamos lá. De modo geral, o visto canadense é um visto que é feito online, a solicitação é toda feita online. A gente vai decorrer, né, nas etapas aí da solicitação de um visto, o que precisa com relação à documentação. Mas, de forma geral, é um visto que é online, existe a etapa presencial, mas não é etapa de entrevista, é apenas para coleta de biometria. E existem algumas exigências novas que a gente vai discorrer aqui durante o vídeo. Mas então, Lu, essa regra da tradução, ela já tá válida, sim? Se eu for tirar meu visto canadense hoje para fazer intercâmbio, eu já preciso ter esses documentos traduzidos? Sim, Aninha, essa regra ela é válida, já tem uns 2, 3 anos que eles implementaram essa exigência nova. Isso ainda é uma questão que gera muitas dúvidas, porque o consulado não coloca como obrigatoriedade, mas ele torna altamente recomendável você aplicar o seu visto de estudos enviando documentos com traduções, né? E essas traduções são um pouco diferentes da tradução que a gente joga lá no Google Tradutor. Então, a gente vai reforçar essa questão e a importância desses documentos traduzidos para ter o êxito na solicitação do visto. E assim, essa questão de ter a tradução no processo agora, isso fez com que todo esse processo de tirar o visto, ele fosse mais demorado para o visto canadense ou isso não atrapalhou? Não, isso não atrapalhou. Na verdade, a intenção do consulado com essa exigência é justamente tornar mais prático e ágil. Sendo que é uma curiosidade como que funciona. Existe o consulado aqui no Brasil, né? Mas o consulado aqui no Brasil, que fica em São Paulo,
ele não analisa pedido de visto. Quem analisa são os consulados do mundo inteiro. Então, por que dessa exigência? Porque uma solicitação feita aqui no Brasil, né, de um brasileiro, ela vai ser enviada para qualquer país do mundo para ser feita a análise. Então, o intuito de enviar documentos traduzidos para o inglês é justamente facilitar e tornar mais ágil o processo de análise do visto do solicitante. Segundo o site do governo canadense, você deve enviar a tradução para qualquer documento que não esteja em inglês ou francês, salvo indicação em contrário na sua lista de verificação de documentos. Então aqui fica uma dúvida, né? Será que existem alguns documentos específicos que devem ser traduzidos ou seriam todos os documentos? Existe, assim, essa especificidade na hora de mandar os documentos? Então, Aninha, existe sim. A recomendação do consulado é que toda documentação ela seja traduzida, ok? Mas no caso do solicitante não estar disposto a fazer essa tradução, né? Porque mais à frente a gente vai discorrer isso tudo, tem valor, né? A pessoa precisa pagar por isso. Eles alegam que pelo menos a parte financeira, documentação financeira, seja feita essa tradução e seja enviada tanto a via em português quanto a via traduzida. Legal, e isso vale para todos os tipos de visto, né? Não é específico para um tipo. Recomendação que seja todo tipo de visto, ok? Agora, eles dão muita ênfase no visto de estudos. Quando a pessoa está solicitando um visto de estudos, eles enfatizam muito essa questão para o visto de estudos. Envia os documentos traduzidos, juramentados. É um tipo de visto que normalmente o prazo de análise é maior, né? Então, não que eles vão dar mais atenção, mas como o prazo é maior, existe uma exigência de documentos a mais, então sabe-se que eles vão levar um tempo a mais naquela análise. Então, principalmente para o visto de estudos, eles dão essa ênfase na questão da documentação com tradução. Assim, olhando o site, assim, dá umas dúvidas referentes a será que existe um tipo de tradutor específico para fazer isso? Acho que a Lu pode ajudar a gente com esse detalhe. Lu, só para contextualizar, eles pedem assim que seja um tradutor juramentado ou certificado. O que significa isso? É um tradutor específico ou eu mesma posso ir lá e traduzir esse documento? Seguinte, Aninha, o consulado, ele aceita tradução juramentada dos documentos ou uma tradução certificada. O que significa isso? A pessoa não... eu sei um pouco do inglês, eu tenho um conhecido, um colega, um parente que fala inglês fluente, ele vai traduzir para mim. Não pode fazer isso, eles não aceitam dessa forma. Eles não aceitam o Google Tradutor, não pode utilizar recurso de Google Tradutor. A tradução juramentada ou certificada, ela é feita por um profissional gabaritado a isso. Ele tem essa autonomia, ele tem essa autoridade, é como se ele fosse registrado junto ao órgão, que o que ele diz ali, traduzindo, o consulado ou qualquer autoridade pode confiar que está correto, né? Então, o consulado solicita que os documentos sejam com tradução juramentada ou tradução certificada. São serviços diferentes, são traduções diferentes. A grosso modo, a diferença de um para o outro é que a tradução juramentada ela vai ter registro na junta comercial e a certificada não, tá? Normalmente, o mesmo profissional que faz um, ele faz o outro. E existem empresas especialistas nesse serviço. O cliente pode escolher entre um e outro, existe diferença de valor, sim, né? Mas isso quem está apto a informar é, de fato, esse profissional que trabalha com esse tipo de tradução. Então, ambas as traduções são aceitas, tá? Lembrando que tradução juramentada, tradução certificada são diferentes, mas ambas são aceitas na aplicação de qualquer categoria de visto. Nós da Visamundo, Aninha, nós não trabalhamos com a tradução, né? Existem profissionais gabaritados para isso, existem empresas especialistas nisso, em qualquer idioma, não só no inglês, né? Qualquer idioma que a pessoa necessite. Nós podemos indicar algumas empresas parceiras, tá? Mas é um serviço que é contratado à parte. Então, o cliente ele vai apresentar para o profissional a necessidade, né, o fim, né, para que tipo de visto que quais documentos ele quer, vai receber um orçamento, porque isso é um serviço que é cobrado por lauda, ou seja, por
página, e aí ele vai escolher ou a certificada ou a tradução juramentada. Lembrando que ambas são aceitas pelo consulado. Para aplicação do visto, qualquer categoria de visto, não há diferença. Existem diferenças nos valores. E isso, de fato, é com a empresa que é especializada nisso. O papel da Visamundo é receber esses documentos e utilizar esses documentos na aplicação do visto. E tem uma parte aqui, Lu, que fala sobre a autenticação desses documentos. O ideal é ir realmente no cartório ou tem alguma coisa mais online, em que a gente, depois de pegar essa tradução, pode autenticar de que ela é realmente o que está escrito na original? Como que funcionaria essa parte? Na verdade, Aninha, a própria tradução juramentada, ela já vem com selo, com certificado, com registro, né? A utilização desses profissionais é justamente dar veracidade no teor daquelas informações ali. Então, por isso que não se pode utilizar uma pessoa que não tem essa certificação. Não se pode utilizar um amigo, um parente, um Google Tradutor, né? Você vai utilizar essa pessoa que essa pessoa já tem esse registro, essa autonomia e essa autoridade. Então, é como se diz assim, o que está escrito no papel, essa pessoa assinou embaixo, pode confiar que é verídico. Então, didaticamente, a grosso modo, entende-se, né, o consulado ou o órgão que estiver exigindo esse documento, ele entende que aquela pessoa ali, o registro dela, já dá veracidade no teor daquele documento. Então, eu enviei os documentos, meus documentos para essa empresa me enviou esses documentos com a tradução juramentada. São exatamente esses documentos, esses anexos que eu vou utilizar para aplicar o meu visto. Não tem a necessidade de tirar uma cópia autenticada, de levar a um cartório, por exemplo, e registrar. Não tem essa necessidade, ok? Basta receber os documentos com a tradução certificada ou juramentada e utilizar na aplicação do visto. Legal, agora que a gente já sabe esses detalhes relacionados à tradução, acho que vale a gente focar em valores. O que vocês acham? E assim, a gente falou muito sobre tradução certificada, juramentada, e você mencionou que tem uma diferença também em relação aos valores ali. Teria como você dar uma média assim pra gente de quanto custaria assim para fazer essas traduções? Bom, Aninha, eu não estou apta a passar valores exatos, né? Sabe-se que existe diferença da certificada para a juramentada. É um serviço que normalmente o mercado ele é tabelado, tá? Não vai ter uma variação discrepante de valores. Normalmente as pessoas cotam em empresas distintas, mas sempre seguindo uma média, porque cobra-se por lauda, né? Por página e por caractere. Então, existe um limite de caractere, de palavras que tem que conter em cada lauda e tem um valor já pré-definido por lauda, né? Sem diferenciação de documento. Independente se é uma certidão de nascimento, de casamento, imposto de renda, é cobrado por página. E existe uma média que o valor pratica, porque eles precisam seguir uma tabela. O serviço segue uma tabela, né? Então, nós da Visamundo não estamos aptos a passar valores específicos, mas sabemos que são praticados esses valores tabelados. Então, vai ter uma variação? Sim, mas não vai ter nada discrepante ali de um valor exorbitante ou um valor muito inferior, não. Vai ter mais ou menos um preço nivelado. Mas, obviamente, vale a pena orçar em mais de um local, né? Com mais de um profissional. Legal demais. Várias pessoas estão me pedindo indicações. Legal que vocês já têm ali os tradutores que vocês indicam e tudo. Então, depois conta para mim quais são, que eu deixo aqui para o pessoal de indicação nos comentários também. Vai ser bem legal para apoiar nesse processo. Sim, nós temos vários parceiros. Na verdade, tem muitas empresas no Brasil inteiro. E a vantagem é que a pessoa, por exemplo, ela não fica presa à região onde ela está. Né? Como é um serviço que é feito completamente online, você vai mandar os seus documentos, receber o orçamento, fechar o serviço e receber novamente, você pode contratar uma empresa em qualquer local do Brasil, né? Então, a pessoa também vai ter essa flexibilidade. Obviamente, as pessoas gostam, na maioria das vezes, de receber indicação, né? Conheço uma pessoa que utilizou, foi ótimo com relação a preço e prazo. Então, eu quero confiar nessa indicação, eu vou utilizar esse serviço. Então, tem essa flexibilidade. Não importa qual empresa ou qual profissional você vai utilizar,
desde que você esteja enviando um documento com tradução juramentada ou certificada. E assim, por exemplo, vamos supor que a pessoa não veja as nossas indicações e tudo e queira buscar por esse profissional. O que ela precisa analisar ali? Será que ela analisa mais ou menos ali o valor que ele está proporcionando? Tipo, se é muito barato, talvez, não sei, desconfie um pouco, ou o prazo, se é um prazo muito longo ou muito rápido. O que você acha que a pessoa pode observar na hora de contratar esse profissional, por exemplo, de acordo com a experiência que você tem aí de vários vistos que você já participou do processo? Então, Aninha, em primeiro lugar, né, eu acho que como qualquer serviço, quando a gente procura uma empresa, a gente vai buscar se é uma empresa estabilizada no mercado, quanto tempo de mercado tem, o que as pessoas falam da empresa, né? E assim, é um serviço que existe há muito tempo. Então, existem muitas empresas sólidas, empresas com muitos anos no mercado. Né? Porque aqui a gente está falando com foco no visto canadense, mas a gente tem que lembrar que tem as empresas que trabalham com esse serviço, normalmente elas fazem todos os idiomas. E para qualquer outra exigência, não só para um visto. Né? Então, tem muitas empresas já muito sólidas e conceituadas no mercado. Como eu falei anteriormente, a questão do valor nem sempre vai ter uma diferença muito grande ou uma diferença discrepante. Então, eu acho, por exemplo, que um critério muito importante é o prazo. Qual que é o prazo que essa pessoa consegue te entregar? Que essa empresa te pede para entregar, né? Então, porque assim, a gente tem que lembrar que a aplicação do visto, ela só pode ser feita se tiver toda a documentação pronta. Então, você não consegue dar entrada no seu visto com essas pendências. Então, eu acho que preço é interessante, sim, mas como é basicamente nivelado, não vai ter muita diferença. O prazo é um critério importantíssimo na hora de você fechar com uma empresa de tradução. Legal, você mencionou o prazo. Então, por exemplo, quero começar a aplicação do meu visto canadense. Então, beleza, entrei em contato com a Visa Mundo, me passaram ali a seleção de documentos. Me passou a seleção de documentos, já vai estar direcionado quais eu preciso ali traduzir, principalmente essa questão financeira. Então, o ideal é eu já correr atrás tanto desses documentos financeiros quanto das traduções também, para já facilitar o processo, ou eu deixo mais para frente, assim, mais próximo de aplicar? O que você daria de sugestão? Então, Aninha, lembrando que a aplicação do visto, ela se dá com o envio de toda a documentação, preenchimento de todos os formulários, pagamento de taxa consular, ok? Em seguida, a coleta da biometria, que é a única etapa presencial que existe. Então, quando a pessoa entra em contato conosco, o início do processo, ele se dá de acordo com o prazo que a pessoa vai cumprir, né? Então, assim, fez contato com a Visa Mundo, nós vamos orientar com relação a toda a documentação. O próximo passo, ele só vai se dar de acordo com o prazo que a pessoa cumprir. Ou seja, tem exames médicos, corra, providencie os seus exames médicos. É o visto de estudos, corra, já solicite a carta de aceite, né, da instituição, a inscrição, a matrícula da instituição, vai fazer a tradução juramentada de poucos, muitos ou todos os documentos, corra, faça a tradução juramentada. Por quê? O serviço da Visa Mundo, ele só vai de fato iniciar na prática depois que você enviar toda a documentação. Então, o início da aplicação do serviço depende mais de você do que da Visa Mundo. E isso é uma questão até interessante porque as pessoas pecam muito nisso, né? As pessoas providenciam um documento, aí acham que tem dificuldade no outro documento, não dá às vezes tanta importância, depois eu solicito, não adianta, né? Não adianta você enviar os documentos que a gente fala para a pessoa assim, não me envie picado, não me envie um documento a cada dia. Envia tudo junto, envia tudo pronto, porque assim vai tornar mais ágil o processo de solicitação do seu visto, né? O consulado não inicia a análise enquanto você não envia tudo. Então, essa primeira parte, esse start, depende mais da agilidade da pessoa. E sabemos que às vezes existem documentos que não dependem só da pessoa, eles dependem de um terceiro, né? Uma instituição de ensino que precisa te fornecer uma declaração que você estuda, por exemplo, uma declaração do seu empregador, uma tradução juramentada. Então, existem documentos que vão depender de terceiros. Então, sempre se programe, faça com antecedência, né? Consulado, muitas das vezes, eles praticam prazos além dos prazos que eles mesmos pedem. Então, o interessante é sempre trabalhar com antecedência na solicitação de um visto.
E assim, eu preciso confessar que eu virei uma verdadeira stalker. Eu entrei no grupo de futuros intercambistas e fiz o quê? Beleza, eles estão com muitas dúvidas relacionadas a isso. Então, eu busquei lá por tradução e fui encontrando várias dúvidas que vocês tinham em relação a esse processo, ou até, assim, mitos, né? Do que acontece, do meu amigo, ouvi dizer, e eu resolvi trazer aqui pra Lu. Então, bora entender o que ela falou referente a tudo isso que vocês imaginam que seja essa tradução e o que fazer. Para finalizar, separei algumas dúvidas aqui dos futuros intercambistas que estão no grupo do WhatsApp relacionadas a essas traduções, assim, e eu vou te falando as dúvidas e a gente vai tirando, porque muitas eu acredito que sejam mitos, assim, né? Eles buscam muito a respeito, então sempre tem alguma coisa que a gente ouviu falar na internet que a gente fica em dúvida se é realmente na prática isso acontece. Tem uma aqui que eu acho que você vai, assim, chorar de ler, de saber sobre ela, que é justamente de um intercambista que falou que não precisa de tradução, que isso aí nada a ver, não precisa. Na verdade, essa tradução só é para o sponsor, então só é para aquela pessoa que vai, tecnicamente, entre 1000 aspas, ali, te bancar durante o intercâmbio. Na verdade, você pode usar o Google Tradutor para isso e tá tudo certo. E aí, o que você tem a dizer? Então, quando o solicitante tem esse pensamento e se arrisca dessa forma, ele tem que saber que ele está assumindo um risco. Uma vez que a recomendação parte do consulado e é o consulado que vai analisar a documentação, se o consulado recomenda fortemente, principalmente na questão financeira, que os documentos venham traduzidos, a pessoa ela não é obrigada a fornecer essa tradução, mas ela tem que ter essa ciência que é um risco que ela está assumindo. Existem casos de pessoas que se recusam, sim, a enviar documentos traduzidos. Então, a gente reforça, olha, o risco é seu, a responsabilidade é sua. Pode acarretar na recusa do visto? Pode. Não é regra, não significa que se você mandar, seu visto vai ser aprovado. Se você não mandar, seu visto vai ser recusado. Não é dessa forma, mas você não está atendendo a uma recomendação consular. Então, a partir desse momento, você está assumindo esse risco, né? Então, usar o Google Tradutor é um risco. Legal, legal. Teve uma futura intercambista que questionou sobre essa questão de tradução certificada e juramentada. Assim, rolou uma super conversa, super debate sobre isso no grupo. E uma delas falou que, olha, eu fiz a tradução certificada, a minha agência de vistos consulados falou que é mais barato e que serve da mesma forma. Então, teve essa questão. Pode ser tradução certificada, pode ser juramentada. Você acha que existe um tipo de visto que pede uma tradução diferente ou não? Se você vai tirar um visto de estudante, você pode optar pelas duas e tá tudo certo. É isso mesmo? Isso, Aninha, é isso mesmo, tá? Para qualquer categoria de visto, a tradução ela pode ser juramentada ou certificada. Não tem diferença, não tem peso. A juramentada é mais cara, então ela é melhor. Não. Ambas são aceitas pelo consulado e fica a critério de fato do solicitante, ok? Tem diferença de preço, sabemos que não é uma diferença muito gritante, vamos dizer assim, então fica a cargo do solicitante, né? Ele pode olhar de fato a questão, prazo, vai modificar no prazo? Qual vai ser a diferença de prazo, de valor? Eu acho que são boas dicas na hora dele escolher entre uma ou outra, mas ambas são aceitas tranquilamente. Mas e aquilo? Teve uma dúvida referente a uma futura intercambista que ela acredita que o visto dela foi negado justamente pela falta de traduções. E ela também aplicou a primeira vez sozinha. Você acha que a falta de traduções pode ter sido um dos motivos pelos quais o visto dela foi reprovado? Ou assim, você nunca viu casos como este? Não dá para ligar essa conexão de falta de tradução com o visto ser negado. Então, Aninha, como que funciona? Não podemos atribuir uma recusa de um visto à falta de documentação traduzida e juramentada, tá? A menos que, na justificativa do consulado, ele informou que a recusa do visto seria feita dadas as circunstâncias dos documentos não traduzidos, ok? Se a justificativa não foi diretamente a isso, não podemos atribuir. Podemos atribuir, por exemplo, a um contexto geral, na qual esse foi um ponto que teve peso. Aí sim, né? Como eu disse, a gente não pode tornar regra o seguinte fato de mandei os meus documentos traduzidos e juramentados ou certificados, meu visto vai ser aprovado.
ou não mandei a tradução, meu visto foi negado por conta disso. Não é regra. São vários pontos, vários fatores, que eu acho que a gente pode depois, inclusive, gravar outro vídeo, que tem peso na hora deles, né, analisarem e aprovarem um visto ou não. Sendo que a tradução juramentada é um fator que tem peso. Então, não podemos atribuir, mas podemos considerar que foi um dos fatores, sim. Legal, legal. E só para a gente finalizar, assim, que eu acho que, poxa, se a pessoa ainda está em dúvida depois desse vídeo inteiro da gente falando sobre essa importância, e ela ainda lembrar, poxa, mas eu ouvi falar, teve um amigo meu que ele mesmo fez as traduções no Google e conseguiu tirar o visto. O que você falaria para essa pessoa que depois de ainda de assistir esse vídeo inteiro ainda acredita que ela mesma pode ir lá e traduzir esses documentos? Então, primeiro ponto, procure uma empresa especializada. Procure a Visa Mundo. Segundo ponto, siga as orientações dessa empresa especializada. Né? O que a gente vê muitas vezes na internet, isso para tudo, nem sempre é verdade, nem sempre procede, né? Nem sempre é daquela forma, ainda existe a questão de interpretação. Então, o que deu certo para um não significa que vai dar certo para você. O que deu errado para um não significa que vai dar errado para você. Principalmente visto, é muito pessoal, né? É muito da pessoa, do cenário ali em que a pessoa está inserida, do perfil. Isso envolve muitos fatores. Então, para isso, uma empresa especializada ela vai avaliar as suas chances do seu visto ser concedido ou não, se você deve ou não acrescentar algum documento ou não. E essa empresa especializada, ela vai ter essa consciência de reforçar com você a importância da documentação traduzida, né? Olha, você quer realmente assumir esse risco? Ah, mas o meu colega traduziu no Google Tradutor e não teve problema. Ok, mas o seu colega, a vida do seu colega é uma, a documentação do seu colega é uma, a sua é outra. Ah, é tudo igual, a gente tem mais ou menos o mesmo perfil. Olha, como eu disse anteriormente, são inúmeros países, inúmeros consulados analisando os vistos. Então, não significa que quem analisou o visto do seu colega vai analisar o seu visto, né? Então, ainda tem esse fator. Então, a gente costuma falar assim, antes pecar no excesso de documentação do que na falta. Então, a gente sempre vai orientar a mandar a documentação mais completa possível. Para quê? Para que seja mais segura a solicitação do seu visto, né? Para que não tenha dúvida de que você consegue atender a todos os critérios que eles exigem. Então, siga as nossas orientações, as nossas dicas, que o nosso papel é justamente tornar mais segura a sua solicitação de visto para você obter êxito no seu visto. Legal, legal, Lu, muito obrigada. Eu acho que assim esse vídeo vai facilitar muito a vida do futuro intercambista que está cheio aí de dúvidas na hora de fazer o visto. Que bom que você topou. E aí já surgiu uma nova ideia de vídeo por aqui. Então, se você quer ver ali as inúmeras possibilidades que existem ali na hora de você conseguir o seu visto ou não, conta aqui nos comentários para a gente programar de gravar esse vídeo também com a Lu. E assim, Lu, se você quiser deixar uma mensagem final para a galera, fique à vontade. Então, Aninha, eu agradeço a oportunidade. Vamos gravar outros vídeos, sim. As dúvidas vão surgindo, as pessoas têm muitas dúvidas realmente, e muitas pessoas buscam e procuram informações na internet. E na internet a gente vê muita coisa que não é verdade, às vezes até muita coisa que são regras antigas. Então, sempre busquem profissionais qualificados para você ter essa assessoria, para você ter a segurança na solicitação do visto, né? Seja com a assessoria do visto, seja com o próprio intercâmbio, com a escola. Procurem pessoas que também já passaram por essa experiência, ou seja, a Aninha já teve essa experiência aí, ela sabe como é que funciona, ela já esteve do lado de lá. Então, sempre busque informações na qual vocês possam confiar. Estou à disposição para tirar outras dúvidas, para a gente poder fazer mais gravações. Eu acho super importante, até mesmo para derrubar alguns mitos que as pessoas falam, que as pessoas leem. E estou a posto sempre que precisar. Isso aí, Lu. Muito obrigada. Beijo, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. Gente, finalizamos um dos vídeos mais aguardados desse canal, então eu espero que você tenha curtido. E agora saiba direitinho como funciona essa tal dessa tradução e saiba ali o que buscar desse serviço, né? É muito interessante quando a gente está fazendo intercâmbio, a gente entende o todo, entende o motivo das coisas,
sabe quem procurar, eu acho que a gente fica muito mais independente. E que bom que você tá aqui assistindo esse vídeo e agora tem uma ideia do que seria essa tradução que tanto pedem no visto canadense. Manda aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida e, claro, recomendo que você busque os serviços da Visa Mundo para te auxiliar em todo o processo do visto. E até a próxima. Beijo! Tchau!